O pacote de corte de gastos vai gerar um impacto total de 70 bilhões de reais em 2 anos. Para alcançar esse valor, o governo estuda mudar a mecânica de reajuste do mínimo e também alterar condições da previdência dos militares. É o que está no bojo de conversas agora finais entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Nakagawa, traz para a gente no detalhe o que pode vir nesse pacote. Portanto, a gente pode ficar confiante de que esses 70 bi serão alcançados, Naka? Foi o número também que o Ministério da Fazenda levou para o Congresso para tentar já convencê-los de aprovar essa proposta, para já criar aquela simpatia do Centrão com esse pacote. Tainá, boa tarde. Olha, o número aparentemente, tudo leva a crer que de fato deve ser esse mesmo, 70 bilhões em 2 anos consecutivos, 30 bilhões no ano que vem, mais 40 bilhões em 2026. Dentro do que está sendo cogitado, especulado por nós da imprensa, o que as fontes no Congresso, na equipe econômica tem vazado para os jornalistas, acho que a medida mais importante dessa história é esta possibilidade de termos uma nova maneira de calcular o salário mínimo. O salário mínimo, desde a chegada do governo Lula, passou a ter uma regra que foi usada lá atrás, quando o Lula foi presidente pela primeira vez, que é sempre pagar a inflação mais o crescimento da economia algum tempo depois, 2 anos depois. Isso permite que o aumento do salário mínimo seja, por exemplo, se a economia crescer 4%, o salário mínimo cresce 4% acima da inflação. Se a economia crescer 5%, já pensou que seria ótimo? O salário mínimo também cresceria 5%. O problema é que a regra do arcabouço fiscal tem um teto. As despesas não podem crescer mais que 2,5%. Não importa o quanto se arrecade de impostos, você só pode aumentar os gastos em 2,5%. E a regra do salário mínimo não segue esta lógica, segue apenas e tão somente a lógica da inflação, mais o crescimento da economia. Então, se a economia cresce muito forte, o que é ótimo para o país, o salário mínimo também cresce e acaba descumprindo esta regra. E o que a equipe econômica indicou para o pessoal no Congresso Nacional é que esta regra poderia ser alterada. O presidente Lula, inicialmente, Tainá, disse que este tópico era intocável, ele não queria alterar esta mecânica, mas aparentemente, a gente está se encaminhando para um cenário que teria uma nova mudança. Isso, do ponto de vista fiscal, seria muito bom, porque você dá previsibilidade para uma conta gigantesca do governo federal. Mas é preciso ter detalhes. Por enquanto, o mercado financeiro está pagando para ver. O dólar está subindo de novo, está subindo quase 1%, R$ 5,82, na expectativa do que vai ser anunciado. Não basta ter só um número, uma cifra. É preciso entender a mecânica que o governo quer propor. Porque essa mecânica, tudo isso que vai ser anunciado, precisa ter credibilidade, precisa ser algo crível. Se não for crível, o dólar vai continuar subindo e vai chegar perto de R$ 6,00 com certeza. A máxima do mercado, né? Notícia negativa, tudo bem, está precificado. O problema é o escuro que assusta o investidor brasileiro e internacional.